irmãos? Isso, senta lá então, garotão. Senta lá. Pega a palavra de Deus para você. Eu vou trazer uma mensagem muito forte hoje. O que me impede de ter vida abundante? Vou dividir em dois tópicos. Primeiro tópico, o que me impede de ter vida abundante? Segundo tópico, o que me faz ter vida abundante? Vai abrir a sua mente e hoje Deus vai te dar respostas, ok? Vai te dar resposta. Aceitou aí? Isso aí, leve ela aí, vai gostar. Fala com ele que tem pula-pula, tem comida, tem brinquedo. Até nós dá vontade para lá, né? Então, irmãos, eu vou falar sobre o que me impede de ter vida abundante. É muito forte essa mensagem. Fique muito atento no que Deus vai falar conosco hoje. Primeiro, o que me impede de ter vida abundante? Fala comigo assim: o pecado separa o homem de Deus, mas não destrói a eternidade. Romanos capítulo 3, verso 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é porque a pessoa peca que ela nunca mais vai ser salva, não. Todos pecaram. Se o pecado impedisse alguém de ser salvo, ninguém seria salvo. Romanos 6, 23, o salário do pecado, o resultado do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Lucas, alguém disse que tinha tudo e não faltava nada. Tinha saúde, tinha família, tinha dinheiro. A pessoa dizia ter tudo que uma pessoa necessitava ter e não lhe faltava nada. E ele disse: para que eu vou ter Jesus? Não tem necessidade. Não me falta nada, não me falta saúde, não me falta recurso financeiro, não me falta família. Para que eu vou ter Jesus? Até que em Lucas capítulo 12, verso 20, uma voz aparece dizendo-lhe, vamos lá toda a igreja comigo? Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? A alma, por que pedirão a alma e não o corpo? Porque a alma utiliza os sensores do corpo para perceber o mundo externo. Através do corpo, você tem o tato. Através do corpo, você tem a visão. Através do corpo, você tem o olfato. E a alma usa tudo isso. Mateus capítulo 10, verso 28, diz assim, sobre a eternidade: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O nosso corpo, ele vai para dentro de uma cova. O nosso corpo, ele fica aqui. Mas a nossa alma, que é a questão. Romanos capítulo 14, verso 12. Deus só pede conta de quem é responsável. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Hebreus capítulo 9, verso de número 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Não existe purgatório, não existe encarnação. O que se diz sobre o purgatório? A pessoa, quando ela vai morrer, ela diz: por favor, acendam velas para mim, depois que eu estiver morto, e peça perdão pelos meus pecados, porque eu vou estar passando pelo purgatório para ver se eu vou para o céu. Isso não está na Bíblia. Ou alguns dizem: pega algo e dá de oferta. Isso não está na Bíblia. E outros dizem: não, é um karma. Alguns dizem: não, mas a alma, a pessoa volta num sapo, num cavalo, numa vaca, num boi, num elefante. Isso não está na Bíblia, mas algumas pessoas acreditam nisso. A Bíblia diz que nós vamos morrer uma só vez e nunca
nunca mais viveremos aqui na terra. Para onde você vai na eternidade, é aqui na terra que você decide. Diga isso para quem está do seu lado. Para onde você vai na eternidade, é aqui na terra que você decide. Tem gente que não fala para quem está do lado, né? Eu acho que você não fala que você está brigado com essa pessoa. Então faz as pazes aí agora. Olha para ela e diz assim, ó. Para onde você vai na eternidade, é aqui na terra que você decide. Então, para eu viver vida abundante, eu preciso entender esse princípio. Segundo, o que me impede de viver vida abundante? Fala comigo, toda promessa gera um processo. Toda promessa tem que se passar por um processo. Lendo a história de José, filho de Jacó, aprendemos uma coisa muito interessante. Entre a promessa e o cumprimento dela existe um processo. Ou seja, não existe cumprimento de promessa sem nós passarmos por um processo. Esse processo nos fala de um tempo no deserto, no vale e de dor. Há pessoas que querem a promessa, porém, elas não querem passar pelo processo. Não estão dispostas a aceitar o processo. José aceitou o processo, por isso ele chega no Egito como escravo e termina como líder. Aceite o processo, porque Deus vem e cumpre a promessa. Terceira coisa que me impede de ter uma vida abundante. Fala comigo assim, não quero ajudar quem Deus está tratando, senão sobra para mim. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Eu já fui vítima disso aqui por muitas vezes. Querer ajudar quem Deus estava tratando, sobrou para mim. Olha o que diz, vamos lá toda a igreja ler comigo? Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Espera aí, quem rejeitou Saul foi Deus. Quem estava tratando com Saul era Deus, por quê? Porque Saul estava sem caráter deturpado, e Samuel quis dar uma mãozinha para Saul. Deus chama Samuel, como diz o ditado, é no curé. Deus chama Samuel no canto e fala assim, se você continuar querendo ajudar Saul, vai sobrar uma beirada para você, Samuel. O profeta Samuel queria ser melhor do que Deus. Tem pessoa que Deus está tratando, Deus quer mudar o caráter, Deus quer trazer disciplina. Aí chega a nós, não, vem cá, irmão, eu vou te ajudar, vem cá. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, vamos fazer aquilo outro. Aí Deus está lá do céu olhando para nós dizendo, então você quer fazer mais do que eu, né? Então toma uma bomba aí para você também aprender. Quantas pessoas que Deus estava tratando, me lembro como se fosse hoje, eu trago na minha mente aqui uns 10. A gente querendo dar amor, a gente querendo dar atenção, a gente querendo fazer de tudo, mas sem o discernimento para entender que Deus estava tratando. Sem a gente entender que Deus, e sobrou para mim. Porque essas pessoas que você tenta ajudar quando Deus está tratando, Deus acaba colocando uma bomba na sua mão que depois você não consegue sair dela. Porque quando Deus está tratando de alguém, como é que nós vamos interferir? Teve um que chegou na igreja arrebentado. Eu falei, não vou te ajudar, vem cá, abracei, e tal, estava devendo 15 mil, sabe o que eu fiz? Paguei as contas, tudo dele. Vou pagar para você, você é um cara de Deus, pá, benção, bem, depois sabe o que eu fiz? Começou a pegar dinheiro com os irmãos da igreja. A mesma coisa que ele fez da outra igreja, ele veio fazer aqui. Eu fui entrar no meio e perdi 15 mil. Achando que eu estava ajudando. Achando que eu estava colaborando. Achando que eu estava estendendo a mão. Só que eu cheguei na hora que Deus estava tratando. Se você chegar para ajudar alguém na hora que Deus está tratando, fala para o seu irmão, vai sobrar uma beirada para você também. Fala para ele aí.
Olha o que diz Êxodo capítulo 32, verso 9, gente. Êxodo 32, 9. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho observado este povo, e eis que é um povo de dura cerviz, um povo de coração duro. Deus tira o povo do Egito, traz para o deserto, levando para Canaã. Quando aquele povo chega no deserto, sabe o que eles fizeram? Construiu um bezerro de ouro. E começou a adorar o bezerro de ouro, dizendo: ô bezerro de ouro, obrigado por ter nos tirado lá do Egito. Ô bezerro de ouro, obrigado por ter nos tirado dessa vida ruim. Uma das coisas que Deus mais odeia é que a gente possa idolatrar qualquer tipo de santo, porque o único santo é Ele. Deus odeia isso. E aquele povo começou a idolatrar um bezerro, dizendo que o bezerro é que tinha feito o que Deus havia feito. Subiu uma ira em Deus e Deus falou: Moisés, eu tenho observado esse povo. Esse povo tem um coração duro. Só que o que a Bíblia diz, eu não vou entrar em detalhe aqui por causa do tempo. Deus queria tratar com aquele povo, mas Moisés quis ser melhor do que Deus. Moisés entrou no meio e falou: não, Deus, não faz nada com eles não. Não faz nada não. Sabe qual foi o resultado? Eu vou resumir aqui para você. Por causa daquele povo, Moisés não entrou na terra prometida. Ele olhou para a terra, ele observou a terra, mas não chegou lá. Tem gente que, se você colocar do teu lado, se você quiser ajudar, eles vão impedir que você alcance o teu sonho e chegue no lugar da tua vitória. Pastor, mas como é que eu vou saber se Deus está tratando com a pessoa ou não? Como é que eu vou saber se eu estou tentando ajudar a quem Deus está tratando? Você quer fazer alguma coisa com alguém que Deus quer tratar? Deus quer corrigir alguém e você querer entrar no meio e dar uma ajuda? Vai sobrar para você. Então como é que eu vou saber, pastor? Peça a Deus discernimento de espírito, porque Ele dá. Ore a Deus, fala: Deus, essa pessoa, o Senhor está tratando com ela, ou ela está passando uma luta e eu posso ajudá-la? Quando você orar, Deus vai te dar discernimento. Para acabar com esse tópico, Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim: pois o Senhor corrige ao que ama, e açoita todo que recebe por filho. Se Deus decidiu corrigir alguém, não entra no meio querendo dar um jeitinho para aquela pessoa. Se Deus decidiu açoitar é chicotear alguém. Se você entrar no meio, vai sobrar chicotada até no seu lombo. Vamos aprender com a palavra. Quarta coisa que eu aprendo, que me impede de ter vida abundante. Fala comigo. O que eu aprendo determina as minhas ações. Jeremias capítulo 13, verso 23. Diz assim: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas malhas? Tem como, irmão, um animal mudar a cor da sua pele? É claro que não. As suas malhas, as suas manchas, não tem jeito. Tem como uma pessoa mudar a cor? A pessoa é branca, tem como ela virar negra? Não tem jeito. Pode dar um bronzeamento, mas negro não fica não. Pode uma pessoa que é negra ficar branca? Não tem jeito. O Michael Jackson tentou, mas não deu certo. Por quê? Porque não tem como mudar. Então, podereis também vós fazer o bem, habituado, aprendendo a fazer o mal. Tem jeito, igreja? Não. O que você está aprendendo?
Com quem você está aprendendo? Quem é que pode apontar o dedo para você e dizer, você está errado? Porque se ninguém pode fazer isso com você, você está no caminho do fracasso. Se ninguém pode dizer, muda a rota, muda a direção. Se alguém falar isso com você, você sai fora daquela pessoa, você vai cair. Porque você vai ser aquela pessoa que vai cair no buraco, mas não vai ter ninguém para te alertar. Quem é que pode te corrigir? Pergunta para o seu irmão, quem é que pode te corrigir? Não, pastor. Tem mulher que fala para o marido, o último homem que tentou falar alto comigo, que tentou me corrigir, foi meu pai que já morreu. Coitadinha da senhora. Vai sofrer demais. Vai padecer muito. Uns falam, tem que nascer homem para me corrigir. Ah, meu irmão, isso é uma ignorância. Eu falo para vocês aqui, deixa eu falar de mim. Eu tenho no mínimo 8 pessoas que mandam em mim. Estou falando manda. Fala o que quer, sem dar rodeio. Fala o que desejam, sem ficar preocupado com a minha reação. Porque se a pessoa que te chama a sua atenção tem que preocupar com a sua reação, é sinal que ela não tem liberdade para falar com você. E se você não tem pessoas que têm liberdade para falar, não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, infelizmente, você está trilhando um caminho muito perigoso. Você não vai ter vida abundante. Pastor, quem é que fala e o senhor abaixa a cabeça? Vamos lá, vou falar de mim. O meu pastor Jerônimo, o que ele fala para mim, irmãos? Eu posso até não concordar, mas eu digo, sim senhor pastor, o senhor quer o meu bem. O senhor está vendo em mim coisas que ninguém vê. O senhor está vendo eu errando coisas que eu não consigo ver. O que ele falou para mim, mesmo que eu não concorde, eu aceito. O meu presidente, pastor Mário de Oliveira, o homem é um fenômeno. Fenômeno. Nunca vi um homem igual. Ele toma conta de 40 mil igrejas do Brasil, é igual um radar. Sabe de tudo. Cada dia está no estado. Está pregando, formando pastores. Quando ele me liga, eu falo, meu Deus, como é que esse senhor me liga? Tem 40 mil igrejas. Quando ele me manda um zap, eu falo, meu Deus, como é que ele me manda um zap? O que ele fala para mim, inclusive amanhã ele vai estar com a gente aqui, 7 horas da noite, vai ser reunião de liderança, toda a liderança da igreja aqui amanhã, 7 horas da noite. Pastores auxiliares, diaconato oficial, diaconato jovem, dança, louvor, ministério infantil, teatro e líderes de jovens. Amanhã aqui, 7 horas. Então, pastor Mário de Oliveira, o que ele fala para mim, irmãos, não tem discussão. Ah, pastor, eu não concordo com o que o senhor está falando. Não existe isso. Vamos lá. Pastor Dávila, o nosso secretário de administração do Estado. Um fenômeno. É pastor da primeira igreja quadrangular em Belo Horizonte. Pastor Roberto Ramos, também faz parte do conselho. Pastor Stefano, cara, é um fenômeno. Cuida da cidadania da nossa igreja, que é hoje deputado federal da igreja, mas tem igreja lá em Belo, não é deputado porque quer, não, é porque a gente obriga alguém a ser. Os pastores não vai ser ou ser. Você não corre, não, quem tem que ter um representante lá. E ele está lá nos representando lá em Brasília. Ele fica em Brasília, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, sábado, domingo, ele está na igreja. Ele sabe o que é igreja, igual eu sei. Ele vai para Brasília porque nós mandamos ele para lá nos representar. Eu já falei quantos? Pastor Toninho. Não, já falei 6. Vai para o 7. Pastor Toninho, que é um avião. Um fenômeno. O cara é... E o pastor Antônio Genaro, que já tem mais de 70 anos. Já não é um garoto. Já não corre igual eu corro. Mas o que ele fala para mim é lei. Eu estou dizendo para você, tem 8 pessoas. Eu não discuto com eles. O que eles falam para mim, eu louvo a Deus, porque eles estão querendo o meu bem. Eu louvo, porque se você não está preparado para ser corrigido, escuta isso. O seu caminho não será de vida abundante.
O que você está aprendendo? Com quem você está aprendendo? Quem são as suas referências? Quem você olha e diz, essa pessoa pode me falar alguma coisa? Por que que novo convertido aprende a sair do culto antes da hora? Sabe por quê? É porque não teve ninguém que o ensinasse a prestar atenção no culto. E eles começam a vir para a igreja. E aí alguns velhos convertidos de igreja, eles saem antes da bênção apostólica. Quando o pastor pede para ficar de pé, ele diz, vou no banheiro, vou beber água, porque está acostumado a fazer coisa errada, não foi ensinado. Quem é membro aqui dessa igreja, faz direito um culto para Deus. Me desculpa a sinceridade. Porque vocês são ensinados. Olha o valor de um ensinamento, irmão. Porque o que você aprende determina as suas ações. Provérbios 23, 23. Olha o que diz o texto. Toda a igreja leia comigo. Vamos lá, 1, 2 e... O Senhor está dizendo para você comprar a verdade, comprar a sabedoria, comprar a disciplina e comprar o entendimento. Sabedoria tem que ser comprada, entendimento tem que ser comprado, disciplina tem que ser comprado. Mas qual o problema dessa geração? Não quer comprar nada disso. Qual o problema dessa geração? Eu não preciso saber mais nada, eu já sei de tudo, já sou bom o suficiente. Isso é tão sério. Olha porque que pessoas estão num nível diferenciado. Ontem eu liguei para o pastor Tiago Brunet, era de manhã, mais ou menos umas 11 horas. Ele estava em Dallas. E ele falou assim, fala Marion, estou aqui numa conferência em Dallas do pastor Didi Jakes. Estou pegando muita sabedoria. 3 dias que eu parei para sentar para ouvir. Eu estou indo turbinado aí para Valadares. Eu pensei dentro de mim, puxa, não é à toa que o cara chega onde ele chega. 3 dias ele está sentado aprendendo com o pastor Didi Jakes. Comprando sabedoria. Comprando inteligência. Enquanto isso, você está aqui e não valoriza. Porque tem gente aqui que você compra Netflix, compra tênis de marca, compra roupa, compra brinco, compra tanta coisa, mas não tem coragem de comprar o ingresso do Labareda para pegar a sabedoria, achando que a sabedoria vai cair do céu. Diga para o seu irmão, quem quer o do céu foi o diabo, fala para ele aí. Lúcifer que caiu do céu, irmão. Quer ter sabedoria? A palavra de Deus nos ensina. Compra ela. Eu agora em novembro, sabe o que eu vou fazer? Senta um diácono perto daquele irmão de boné aba reta lá. Está conversando o tempo inteiro lá. Está nem vendo eu falar. Não, aqui, irmão, você foi direto aqui, ó. Aqui, ó, esse que está de cabeça baixa agora de boné. Senta no meio aí. Entra e senta no meio. Ele deve estar achando que está no shopping. Deixa o diácono sentar no meio de você e a barreta. Isso. Pula para trás o outro, é isso. Aí. Vocês estão na igreja. A igreja tem que prestar atenção no culto. Não pode ficar conversando lá do culto, não. Eu estou ensinando, tá? Faz parte do ensinamento. Voltando aqui. Então, preste atenção. Irmão, nós temos que comprar sabedoria. Nós temos que comprar conhecimento. Nós temos que comprar. Porque isso vai nos fazer viver uma vida abundante. Por que que o Tiago Brunet está sentado 3 dias? O cara é o top hoje do Brasil. O cara é o número 1. Uma palestra dele para uma empresa é mais de 90 mil reais por 3 horas. Esse cara está sentado lá em Dallas 3 dias. A troco de quê? Comprar sabedoria. Comprar, buscar sabedoria. Vai ter o congresso aqui. Muita gente aqui já tem um ingresso. Quem não tem, passou. Mas é bom eu dar esse alerta aqui, para você entender a importância disso. Teve um irmão que falou, pastor, mas eu não tenho 100 reais. Não. Eu falei, irmão, traz aquela jujuba, que eu anuncio aqui no altar, e você vende lá fora.
Com um dia vende o 100 reais. Ah, não, pastor, mas eu não vou fazer, eu tenho vergonha. Eu falei, então tá bom. Então não participe, fique com vergonha. Sabe por quê? Porque tem gente que prefere dar uma desculpa do que acreditar na solução daquele que é profeta, que está dando orientação. É mais fácil dizer eu não tenho, é mais fácil dizer eu não posso, é mais fácil dizer ninguém me ajuda, do que arregaçar a manga e seguir uma instrução. Pergunta para o seu irmão, você é daquele que dá um jeito ou é daquele que dá uma desculpa? Pergunta para ele aí. Irmãos, é tão sério. Tem gente que quer comprar tudo, mas não compra sabedoria. E ainda fala que não tem nada. Tem um dentista aqui, o Dr. Bill. Ele falou, pastor, eu vou dar 3 tratamentos gratuitos para quem é carente da igreja. De dente, geral, não importa o que seja. Eu vou fazer isso para ajudar. Falei, beleza, Bill. Aí, o pessoal da igreja viu aqui, escolheu 3, pessoa carente. Aí foi lá os 3, fez o tratamento, aí depois o Bill falou, pastor, um negócio está me incomodando. Eu falei, o que foi, Bill? Fala. Ô pastor, chegou lá um irmão carente. Mas o irmão carente, pastor, estava com iPhone Plus 10. R$5.600. Eu não tenho esse iPhone, pastor. Irmão carente tem. E aí ele falou assim, pastor, mas me deu uma ira enquanto eu estava fazendo o tratamento dele. Eu falei, Bill, por que você não mandou ele vender o telefone e pagar o tratamento? Porque a pessoa, ela gosta de dizer, eu sou carente, eu não tenho nada. Eu não estou falando quem é de verdade, que entendeu? Diz amém. Tem gente que não tem mesmo, não tem nem o que comer direito em casa. Mas tem gente, irmão, que ele é carente para tudo, mas ele dá um jeito de comprar um iPhone de última geração. Ele dá um jeito, parcela, só que não compra sabedoria. iPhone não traz sabedoria, mas a sabedoria que você compra traz tudo o que você precisa. Quem entendeu, bate palma e dá glória. Quinto, o que é que me impede de viver uma vida abundante? O maior inimigo não é o diabo, mas sim a ignorância. Quando somos ignorantes, damos poder ao diabo. Um texto conhecidíssimo, Oséias 4,6, o meu povo é destruído. Aqui está falando do povo de Deus, porque falta o conhecimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim, mas o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás, ele cega as pessoas. Enquanto está vindo 19 estados aprender aqui, que tem gente que o diabo cegou a sua visão sobre esse congresso. Você não consegue uma agenda de 4 dias para sentar para aprender. Você não consegue ter a visão de Deus, que Deus vai mudar a sua vida. Você não consegue ver isso, por quê? Está cego. Agora em novembro, eu vou ficar 4 dias do Rio de Janeiro, ouvindo o doutor Augusto Cury. Eu estou fazendo o que? Eu estou comprando sabedoria. Vou ficar lá com pastor, o senhor vai porque o senhor não tem o que fazer, né? Irmão, não tenho. Vamos trocar de vida um dia. Você não trava a sua agenda para um congresso desse, sabe por quê? Porque você não quer sabedoria. Eu já travei a minha. Novembro eu estou lá no Rio, participando da Slavec. Augusto Cury é cristão. O cara fala cada coisa. Eu falei, meu Deus, eu vou lá comprar sabedoria. Já reservei o hotel, passagem aérea, vou investir. Sabe por quê? É porque eu quero viver uma vida abundante. Agora, por que você não participa? Sabe por quê? Porque você não tem coragem de travar sua agenda 2 dias, porque no curso já vem domingo mesmo. Porque você não sabe o valor que é uma instrução. Uma instrução muda a nossa vida.
Uma instrução abre uma porta que Deus faz coisas extraordinárias. O conhecimento é a chave da libertação. João capítulo 8, verso 32. E o verso 36 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. No 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conheça o Evangelho e seja livre da ignorância. Mateus capítulo 22, verso 29. Diz que a palavra de Deus é fonte de conhecimento. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu lembro quando eu fui para o bairro Confisco, eu e a minha avó invadimos aquilo ali com meu avô, morando na favela, com várias famílias, até que eu entrei para a igreja. E quando eu entrei para a igreja, eu mergulhei na palavra, eu comprei sabedoria, participando de tudo que tinha, e Deus mudou a minha vida, e hoje eu sou uma pessoa bem sucedida, para a honra e glória de Jesus. Agora, qual que é o problema dessa geração? Quer mudar de vida, mas não abraça as oportunidades que surgem para mudar. Quer transformação, mas não transforma a própria mente. Fica um espírito de miséria. O espírito eu não tenho, o espírito eu não posso. Mentira! Eu apresento para você aqui umas 20 pessoas que vendeu bala. Tem um irmão da igreja que ele vende no Sinais bala, guarda-chuva, tudo. Ele falou: pastor, eu ganho média de 3.000, 3.500 reais por mês. Só que é melhor a pessoa dizer, é mais cômodo: eu não tenho, me ajuda, eu não posso, porque a mente não foi transformada. Vergonha não é vender guarda-chuva no Sinal para sustentar a família. Vergonha é não ter como sustentar, mesmo tendo saúde para trabalhar. É diferente. É diferente. Quantas vezes eu já comprei sombrinha, porque apareceu a chuva na hora. Na loja é 5, mas no sinal é 20. E você paga rindo, a gente tem que pagar rindo. A questão do limpador de para-brisa. Só na hora que chove que a gente vê que o trem não está funcionando. Aí aparece alguém: e aí, o senhor deseja? A gente nem pesquisa o preço. Paga 30 lá no sinal. E ali as pessoas estão crescendo, trabalhando. Não, eu vender alguma coisa no sinal, não tem vergonha. Mas e a lata vazia? Não, Deus proverá. E a conta de luz atrasada? Não, me ajuda aqui na conta de luz. Mas irmão, você está com saúde, rapaz. Vai lá, vende uma bala no sinal e faz isso. Não tem vergonha. O quê? É porque não está querendo aprender. Sexto, por que as pessoas não vivem uma vida abundante? Nunca poderemos conquistar aquilo que não estamos dispostos a enfrentar. Você não vai conquistar nada que não esteja disposto a enfrentar. A Bíblia diz que Jesus queria vencer a morte. Não sabe o que ele fez? Ele confrontou a morte. João capítulo 10, verso 17 e verso 18. Jesus não foi assassinado. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Preste atenção. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tem autoridade para dar e tem autoridade para retomá-la. Este mandamento, o meu Pai, foi dele que eu recebi. Jesus foi para um confronto com a morte, para vencer a morte e para poder nos dar direito à vida eterna. Temos a vida eterna porque Jesus venceu a morte. Ele foi para o confronto com a morte. Por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 5, está escrito dessa forma: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus foi o primeiro a morrer. Sabe para quê? Para confrontar a morte, para ele ser dono da morte e para ele ser dono da vida.
Romanos capítulo 14, versículo 9. Eu estou falando sobre você confrontar aquilo que você precisa vencer. Porque foi para isto mesmo que Cristo morreu e tornou a viver, para ser o Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Se você está numa crise financeira e você não decidir ir para cima dessa crise, você nunca vai viver vida abundante. Se você está numa crise, seja em qual área for, você tem que ir para cima. Porque você indo para cima dessa crise, você vai ter autoridade sobre ela. Quantos creem na palavra, joga a mão para cima, bate palma e dá glória. Agora mudando, rapidinho, o que me faz viver uma vida abundante? Número 1, saber que com a ajuda de Deus, podemos vencer aqueles que são mais fortes do que nós. Salmos capítulo 20, verso 7 e verso de número 8, diz assim o texto sagrado. Diga comigo, igreja, vamos lá. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Dá glória a Deus aí. Salmo 125, versículo de número 1, diz assim o texto sagrado: aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece firme para sempre. Existe um Deus que é poderoso para te dar vitória diante de inimigos que são mais poderosos do que você. Segundo, Deus pode fazer por um longo tempo a vida abundante. 1 Reis capítulo 5, versículo 4. Olha a vida de Salomão. Quem queria essa vida aqui? Todos nós. Vamos ler toda a igreja, 1, 2 e... Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Quem quer essa vida aqui? Dá uma glória a Deus. Mas não adianta nós aqui no culto falar: que culto abençoado, que palavra que me impactou, mas amanhã não colocar nada em prática. Não podemos ser só ouvinte, mas praticante da palavra. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Não adianta eu falar para você as coisas e você não ouvir. O que eu falo aqui não vem de mim, o que eu falo aqui vem de Deus. Segunda coisa, para chegar nesse estado aqui que Salomão chegou, ele remove da sua vida pessoas importantes, lugares importantes, que demonstram que não eram fiéis a ele. Salomão, ele remove Joabe, que era um comandante, e coloca Benaia. Qual infiel que você está tolerando na sua vida? Pergunta para quem está do seu lado isso. Se você tolerar infiel na sua vida, você não vai ter essa vida aqui nunca, de abundância. Porque aquele infiel é igual uma bomba relógio, uma hora ele explode. Atenção, você que é patrão. Só leva você na justiça do trabalho quem é bacana, quem é gente boa. Toma cuidado. Só te rouba quem você confia. Quem você não confia não rouba não, porque você está de olho em quem você não confia. Chega um ladrão na sua loja, você fica de olho nele. Mas aquele que você confia, você fala de olho fechado. Aí vai de olho fechado, é 10, 9 para o patrão e 1 para mim. E vai. Se você precisar tomar decisões, tome! E terceiro e último, por que Salomão viveu essa vida abundante? Porque ele amava o Senhor e cumpria os seus mandamentos. Salomão tinha relacionamento com Deus. Salomão prestava culto a Deus. Salomão ofertava o melhor para Deus. Para chegar até aqui, Salomão fez tudo isso.
Tem pessoas que tratam a Deus na hora da oferta, sem um pingo de honra. Pega qualquer coisa e dá para Deus como se Deus fosse qualquer um. Quando a gente vai numa pizzaria, alguém cuida do nosso carro, termina de comer, o que a gente faz? Chega no carro, dá uma moeda para quem cuidou do carro, dá R$2, dá R$5. E tem gente que na hora da oferta trata a Deus como se Deus fosse guardador de carro. Deus, Ele quer nos dar uma vida de abundância. Mas para isso, nós precisamos entender. Fala comigo, o pecado me separa de Deus. Diga, toda promessa gera um processo. Diga assim, eu não posso ajudar quem Deus está tratando. Diga assim, o que eu aprendo determina as minhas ações. Diga, eu tenho que comprar sabedoria. Diga, o maior inimigo não é o diabo, mas a ignorância. Diga assim, eu só vou conquistar o que eu estou disposto a enfrentar. Como ter vida abundante? Fala comigo assim, saber que Deus me ajuda a vencer quem é mais forte. Diga comigo, saber que Deus me dá uma vida abundante e entender que Deus está no controle até da adversidade. Como assim, pastor? Para encerrar, Romanos capítulo 5, verso 3. Olha o que Paulo fala, verso 3 e verso 4. Vamos lá, toda a igreja lendo comigo? E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. Olha só, a primeira coisa que a tribulação produz, diga perseverança. Segundo, a perseverança produz experiência, diga experiência. E a experiência produz a esperança, diga esperança. Fique tranquilo que essa tribulação, ela só veio para te dar coisas para te conduzir a ter uma vida abundante. Quantos recebem essa palavra? Bata palmas e dá glória. A igreja de pé para a gente orar, por favor. Os jacos podem preparar para a ceia. Abra suas mãos assim, ó. Deus preparou essa noite para mudar a sua vida. Quem crê dá glória. Deus preparou essa noite porque Ele tem coisas grandes para fazer em teu favor. Quem crê dá aleluia. Levanta suas mãos por um momento agora. Vai glorificando ao Pai. Vai glorificando ao Filho. Vai, glorifica a Ele nesta hora. Fala, Deus, que eu possa colocar esses ensinamentos em prática. Que eu possa praticar esses ensinamentos da Tua palavra. E que eu possa viver esse ensinamento. Espírito Santo de Deus, viva a Tua palavra, tem que ser em nosso coração, para que venhamos viver essa vida abundante, ó Pai. Declara para Deus isso. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Deus muda a sua história hoje. Da minha dor nada me consolar. Bate no peito e diga, mas eu sobrevivi. Mas eu sobrevivi. Como águia